Shalom! Seja muito bem-vindo ao canal A Segunda Reforma. Esse é o nosso vídeo de número 88. Nós começamos no dia 1º de agosto, dentro desse canal, um curso chamado Fundamentos da Fé Cristã Genuína, de qual curso esta é a aula de número 16. E é um prazer estar aqui com você. Hoje eu quero falar com vocês de um assunto muito importante, que é o absoluto dos absolutos na palavra de Deus. Nós vamos estar meditando numa passagem da palavra de Deus que eu considero como sendo a gema, o núcleo, o centro do plano de Deus e da vontade de Deus para o ser humano. É a passagem da Bíblia que resume a Bíblia. Vou dar uma pista para vocês, aqueles que têm um pouco mais de conhecimento da Bíblia, né? Essa passagem encontra-se na Bíblia. Claro, mais precisamente no Novo Testamento. Vão vendo aí se vocês conseguem descobrir antes de eu dizer. Numa das versões do Evangelho, no Evangelho de João, no capítulo 3, será que alguém já sabe dizer? Acho que sim, né? Alguns de vocês. João 3,16. João 3,16 é o resumo da Bíblia. É o resumo do plano de Deus para a salvação do ser humano. É a passagem que deve ser lida para julgar ou salvar as pessoas. Condenar ou salvar. Vamos ver aqui. Na Nova Tradução, na linguagem de hoje, diz: porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Quantas vezes eu já preguei essa passagem? Quantas vezes vocês já ouviram essa passagem sendo pregada? Quantas vezes você já deve ter lido isso escrito em stickers, em adesivos, em janelas, em carros, né? Nas versões mais antigas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois é o resumo da Bíblia, é o resumo do plano de Deus. Este é o absoluto dos absolutos. Essa é a passagem que nós, filhos de Deus, deveríamos sair falando, pregando, colocando sim adesivos nos nossos carros, colocando nas capas dos nossos cadernos e livros, usando camisetas com essa estampa, João 3,16, porque essa passagem, ela pode ser a linha divisória entre a salvação de alguém ou a condenação de alguém. Se você vai um pouquinho mais adiante, no verso 17, Jesus diz que veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Só que aí ele estabelece a condição no verso 18. Que importante também é o verso 18. Depois do verso 16, eu considero como sendo a segunda passagem bíblica mais importante, porque ele vai dizer assim: quem crê no Filho de Deus não é julgado, não é condenado. Mas quem não crê no Filho, com letra maiúscula, de Deus, já está condenado. Por isso hoje eu quero focar nessa passagem. Eu quero ficar aqui, eu não vou falar muito. Essa aula vai ser muito simples. João 3,16 aponta para a sua salvação ou para a sua condenação. Isso sim é o absoluto dos absolutos.
de todos os absolutos que nós encontramos na palavra, de todas as verdades imutáveis da palavra de Deus. Essa é a verdade mais crua, é a verdade mais direta, é a verdade mais verdadeira de toda a Bíblia Sagrada. Deus deixa a sua glória, nasce de uma virgem palestina, passa por tudo que ele passou e ensina tudo que ele ensinou para a sua salvação, morre numa cruz e ressuscita ao terceiro dia. Crer nisso ou rejeitar isso determina o destino da nossa alma. E aqui ficamos com essa nossa aula de hoje, talvez uma das mais importantes. Shalom. Deus te abençoe.